Corinthians e Botafogo podem estar negociando uma possibilidade de troca. Pedro Raul por Arthur Cabral. Finalmente, o meia atacante inglês Jess Lingard deu um passo importantíssimo para ser regularizado no boletim informativo diário da CBF e o Corinthians arrecadou quase 20 milhões de reais nos jogos que aconteceram até o momento nessa temporada 2026 na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a arrecadação milionária. O Timão arrecadou até aqui quase 20 milhões de reais nos jogos que aconteceram dentro da Neoquímica Arena. Essa temporada 2026 está difícil, por exemplo, o Corinthians ter uma sequência positiva, vitórias, e por incrível que pareça, na nossa casa, onde sempre foi sinônimo de grandes jogos e garantia praticamente que o Corinthians iria vencer, para se ter uma ideia, a última vez que o Timão venceu em casa foi no dia 12 de fevereiro, quando vencemos a equipe do Bragantino por 2-0 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o Timão não venceu mais nenhum jogo em casa. Perdemos para o Coritiba, empatamos com a equipe do Flamengo. Então, o Corinthians vem uma sequência sem conseguir vencer dentro de casa. Mesmo assim, a arena quase sempre cheia e, claro, arrecadação. Para ter uma ideia, até agora o Corinthians fez 8 jogos dentro da nossa casa. E nesses 8 jogos, o Corinthians arrecadou 19 milhões 714 mil reais. Uma média de renda acima de 2 milhões e 400 mil reais. E isso absolutamente é a prova que a fiel torcida está sempre presente, sempre apoiando o nosso timão em qualquer momento. A minha opinião, quanto ao Corinthians até aqui em 8 jogos ter arrecadado quase 20 milhões de reais é a seguinte: a força da fiel, a força do torcedor corintiano, a nossa força. Por isso que eu faço questão de falar para vocês até dos resultados. Por quê? Um Corinthians que venceu pela última vez em casa só em fevereiro, e o Corinthians vem perdendo forças nos jogos dentro da nossa casa, onde, como eu disse a vocês, Corinthians jogar em casa era sempre garantia de vitória, absolutamente que, na teoria, o torcedor iria se afastar, mas não o torcedor corintiano. Os torcedores rivais se afastam. Se os resultados positivos não acontecerem em campo, eles se afastam. Agora o corintiano não. O Corinthians cresce nos momentos de adversidade. Claro que queremos uma equipe que tenha condições de brigar pelos campeonatos. Os investimentos estão sendo feitos. O Corinthians gasta muito no futebol. Claro que depois do apito final, quando as coisas não vão bem, protestos acontecem, mas essa é a força da Fiel, a Fiel sempre presente, a Fiel sempre lotando a arena. Dificilmente você vê a arena com menos de 35 mil, 38 mil pessoas, e claro, se a arena fosse maior, absolutamente que a arrecadação estaria bem acima. E agora vamos falar sobre o meia atacante inglês Jess Lingard, que deu um passo importantíssimo para ser regularizado no boletim informativo diário da CBF. O Lingard, ele foi anunciado pelo Corinthians de forma oficial no dia 6 de março. Jogador que veio da Inglaterra, ele é inglês, ele que atuou as últimas temporadas no futebol da Coreia do Sul, já foi anunciado, apresentado, vem trabalhando forte no CT, aprimorando a parte física e, claro, aguardando a regularização das documentações. O que estava mais atrasado era ele ter o visto de trabalho, e isso já está resolvido, porque nesta quarta-feira, 25 de março, o Lingard teve o seu visto de trabalho aprovado e publicado no Diário Oficial. Agora, ele está aguardando a emissão
final que é feita pela Polícia Federal. Após a emissão final da PF, o Corinthians vai inscrevê-lo, vai registrá-lo no boletim informativo diário da CBF, ele saindo no bid, aí tudo estará regularizado para ele fazer a sua estreia com a camisa do Timão. A expectativa do Corinthians é que tudo já seja resolvido até o final dessa semana. Então, ótima notícia sobre o Lingard, está cada vez mais próximo de fazer a sua estreia com a camisa do Timão. A minha opinião quanto ao Lingard estar com o seu visto de trabalho aprovado, finalmente uma excelente notícia sobre o atacante inglês. Eu acredito que a maioria de nós, corintianos, estamos na expectativa para que ele faça a sua estreia. Já são quase 3 semanas desde que ele foi anunciado de forma oficial. E com os resultados que o Corinthians está tendo não sendo bons, claro que aí fica uma expectativa maior para ele entrar em campo e resolver a parte ofensiva, marcar gols e tudo mais. Então, claro que nós estamos em uma grande expectativa para que ele faça a estreia e volto a dizer, é uma excelente notícia. Tudo dentro do Corinthians tratado com normalidade, o documento do Zacarias Labiat também demorou, pelo fato dos dois jogadores nunca terem atuado no futebol brasileiro. Então, claro que os trâmites acabam demorando, mas agora a partir de agora vai ser tudo rápido. É só ele sair no bid, aí ele vai estar liberado. Um detalhe importante que todas essas semanas o jogador trabalhando forte, aprimorando a sua parte física. Eu particularmente já começo a ter alguns sinais de que o Lingard poderá já estar à disposição do Dorival no próximo compromisso do Timão, que será no dia 1º de abril contra o Fluminense no Maracanã. Claro, sem certeza nenhuma, mas absolutamente que com a regularização dos documentos e o avanço dele nos treinos, as chances vão aumentando. Então, ótima, excelente notícia esse avanço na documentação do meio atacante inglês. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma informação um tanto quanto bombástica em relação a uma possível negociação entre Corinthians e Botafogo. Será que tem alguma chance do Pedro Raul ir parar no Botafogo e o Arthur Cabral vir para o Timão? Será que compensaria? Vamos lá. Conforme estamos acompanhando, o Corinthians quer um outro atacante. A diretoria do Corinthians, o executivo de futebol Marcelo Paz, busca um atacante, destacando que a janela de transferências do futebol brasileiro ela está fechada, fechou no dia 3 de março, mas a CBF acabou criando uma chamada janela adicional, que permite se negociar jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais. Essa janela ela começou no dia 4 e vai até o dia 27, ou seja, tem poucas horas apenas dessa janela. E o Corinthians segue em busca de pelo menos mais um goleiro e mais um atacante. Enfim, negociações não são fáceis, principalmente para um Corinthians que não tem dinheiro. Então é preciso analisar o mercado, analisar de repente algum jogador que não esteja sendo muito bem aproveitado em alguma equipe e tentar trazer. E é assim que o Marcelo Paz tem feito. E surgiu um nome. O Corinthians acabou vendo no Arthur Cabral uma possibilidade de ser um substituto para o Yuri Alberto, já que o Guinegão não está conseguindo ir bem nessa temporada, e também o Pedro Raul. E é aí que surge o Pedro Raul. Lembrando que o Corinthians já está tentando avançar com o Botafogo pelo Arthur Cabral há algumas semanas, mas as conversas não evoluíram pelos moldes. O Corinthians quer pagar metade do salário, enquanto o Botafogo quer que o Corinthians pague tudo. Arthur Cabral, pelo que se fala, ganha R$ 1,5 milhão. E surgiu uma nova possibilidade. Segundo o meu timão, o Corinthians e o Botafogo agora conversam uma possível troca. O Pedro Raul ir para o Botafogo e o Arthur Cabral vir para o Timão. Pelo que se fala, as negociações estão acontecendo. Ainda não se tem nada avançado, mas existe a possibilidade. Então, vamos aguardar as próximas horas, porque é o que resta. A partir de sexta-feira a janela será fechada e vamos acompanhar se algum avanço vai acontecer sobre essa possibilidade de troca envolvendo os dois atacantes. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians está negociando com o Botafogo uma troca entre Pedro Raul por Arthur Cabral,
é a seguinte, eu vou ser muito sincero com vocês. Ao meu ponto de vista, não vale a pena. Sinceramente, para mim cai até como uma bomba uma notícia dessa, uma troca bombástica. Por quê, capitão? Primeiramente, se o Pedro Raul não está rendendo aqui, o Arthur Cabral também não está rendendo lá. Por quê? Se o Pedro Raul tivesse rendendo aqui, o Corinthians não iria liberar. Se o Arthur Cabral tivesse rendendo lá, eles não iriam liberar. Então, na verdade, o que o Corinthians pode estar fazendo é aumentando os custos. Um Corinthians que fala que quer cortar gastos. O Pedro Raul custa aproximadamente 700, 800 mil reais por mês ao Corinthians. Caro demais. Só que o Arthur Cabral custa 1,5 milhão de reais ao Botafogo. Então o Corinthians vai dobrar praticamente os custos. Se você analisar que o Pedro Raul ganha 700 para 1,5 milhão, o Corinthians vai mais do que dobrar. Então, qual que é o sentido nisso? Claro, de repente o Pedro Raul vai para lá e se destaca como se destacou no Ceará o ano passado e se valoriza. Ele voltou valorizado e hoje se desvalorizou. Pode ser que de repente o Arthur Cabral venha e se destaque. Mudança de ares e tudo mais pode ser que seja benéfico. Mas para o Corinthians vale a pena aumentar os custos? Se, por exemplo, fosse assim, o Pedro Raul vai para lá, o Corinthians paga o salário do Pedro Raul, o Arthur Cabral vem e o Botafogo paga o salário do Pedro Raul, aí, ao meu ponto de vista, poderia se pensar. Mas analisando, o Botafogo iria aceitar isso? O Botafogo quer diminuir custos. Então, na minha visão, sinceramente, não compensa. Claro, se algo avançar e o Arthur Cabral vier, eu vou torcer muito por ele dentro do Corinthians, mas não vejo, por exemplo, nenhum motivo que seria minimamente interessante, poderia usar essa palavra, essa negociação. Eu, particularmente, não estou vendo nenhum motivo para tanta insistência para ter o Arthur Cabral custando 1,5 milhão de reais do Timão. Então, mas é o que eu disse a vocês, vamos aguardar e acompanhar se teremos algum avanço em relação a essa possibilidade. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do que o Timão arrecadou até aqui? Quase 20 milhões nos jogos da Arena nessa temporada 2026. E quanto o passe importantíssimo do Lingard, saiu o visto de trabalho dele, agora próximo de fazer a sua estreia, de ser regularizado e depois estrear. E quanto a essa possibilidade de troca, Pedro Raul por Arthur Cabral, vocês acham que valeria a pena? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!